Em uma noite abafada, no interior de Minas Gerais, Pedro, um viajante ávido por aventuras, decidiu se hospedar em um velho hotel localizado numa cidadezinha chamada São Joaquim do Deserto. Ao entrar, ele sentiu um frio na espinha. O saguão, decorado com móveis antigos e luzes fracas, parecia ter uma história à grave parte. A funcionária da recepção, Dona Nilda, uma senhora com um olhar penetrante, o avaliou com um sorriso nervoso. Aqui a noite é agudo cheia de mistérios, ela comentou, como se soubesse de algo que Pedro ainda não suspeitava. Enquanto subia as escadas rangentes, Pedro percebeu que o corredor estava envolto por um silêncio opressivo. Ele se instalou no seu quarto e, após pouco tempo, começou a ouvir batidas suaves que pareciam ecoar dos muros. Ignorando as inquietações, decidiu descansar. Ao abrir a gaveta da mesa de cabeceira, encontrou um bilhete amarelado escrito a grave mão: "Cuide se você não está sozinho." Confuso e um pouco assustado, Pedro tentou resgatar seu espírito aventureiro. Ligou a televisão na esperança de se distrair. Mas em vez de reportagens e novelas, a tela apresentava estática e sussurros incoerentes. Com os nervos à grave flor da pele, ele se levantou e caminhou até a janela. Observou a noite sem estrelas e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo errado, como se a própria escuridão estivesse o observando. Na manhã seguinte, decidiu conversar com Dona Nilda sobre o que havia vivido. Os acontecidos deste hotel não são para pessoas de coração fraco, ela advertiu. Mas Pedro não desistiu. Do que você está falando? Perguntou intrigado. A senhora hesitou por um instante e respondeu: dizem que um hóspede antigo, um viajante solitário como você, desapareceu aqui anos atrás. O passado nunca realmente nos abandona. Com essa história martelando em sua mente, Pedro se convenceu a ficar. A grave noite, ao se preparar para dormir, as batidas vieram mais forte. Sussurros pareciam passar pela porta, chamando seu nome. Ele decidiu investigar. Com seu telefone como lanterna, ele seguiu os sons, que o conduziram até uma porta trancada no final do corredor. Ajoelhando-se, ele conseguiu empurrar a porta, que rangeu como se estivesse resistindo a ser aberta. O que encontrou do outro lado o deixou paralisado, uma figura sombria, quase indistinta, com olhos brilhantes que pareciam penetrá-lo. Pedro recuou, mas a figura desapareceu rapidamente, deixando apenas o eco de sussurros. Ele não sabia se estava sonhando ou se a realidade se misturava com algo paranormal. Desesperado, ele decidiu sair do hotel pela madrugada, mas ao descer as escadas, um novo bilhete estava preso na porta de saída. Ainda não é agudo sua hora. Tremendo, ele olhou em volta, questionando se a figura sombria poderia estar à espreita. O medo tomou conta dele, mas a curiosidade o fez retornar ao quarto e investigar a história do hotel. Nos dias seguintes, cercado por relatos de estranhas aparições e desaparecimentos, Pedro conversou com os poucos habitantes da cidade. Eles lhe contaram que muitos evitavam o hotel à grave noite, não por causa do preço, mas sim pelo que poderia acontecer lá. Alguns dizem que quem desaparece nunca mais é agudo visto, sussurrou um velho sentado na praça, enquanto as crianças brincavam ao fundo. A tensão aumentava. A cada noite passada, mais bilhetes surgiam. Um deles dizia: você não é agudo ao primeiro a ficar e não será o último. Pedro, apavorado, percebeu que algo estava se aproximando dele e que a figura sombria não queria apenas intimidá-lo, mas tinha um propósito. Na última noite, ele decidiu enfrentar seus medos. Armado com uma lanterna e coragem, aguardou a presença sombria novamente. Desta vez, ao invés de medo, ele sentiu uma estranha conexão, como se a figura pedisse ajuda. Uma presença mais antiga, talvez um espírito aprisionado, mas porque ele havia sido escolhido. Pedro decidiu falar: quem é agudo você, o que você quer. Os sussurros aumentaram e a figura começou a se materializar, revelando uma jovem mulher com uma expressão triste. Ela respondeu: liberte-me das correntes do tempo, você tem o poder de me libertar. Com o coração acelerado, Pedro procurou entender como poderia ajudá-la. Foi quando lembrou dos objetos do hotel, itens que os hóspedes deixavam para trás. Ele começou a reunir algumas fotos antigas encontradas no saguão e recitar as histórias que havia ouvido dos moradores. À grave medida que falava, a atmosfera ao redor dele começou a mudar. A figura sombria sorriu pela primeira vez, e enquanto ela desaparecia, um vento forte soprou pelo corredor, levantando os cabelos de Pedro. Ele soube que, ao contar a história, havia libertado aquela alma atormentada. Na manhã seguinte, ao deixar o hotel, Pedro notou que o ambiente parecia mais leve. Os corredores não pareciam mais tão sombrios, e o silêncio havia dado lugar a um canto de pássaros que ecoava pelo saguão. Com uma sensação de alívio, ele olhou para trás e percebeu que, apesar de tudo, havia conseguido enfrentar seus medos e ajudar alguém que estava preso entre as sombras.
Enquanto seguia seu caminho, uma nova aventura o aguardava, mas agora ele sabia que a coragem e a compaixão podiam iluminar até os lugares mais sombrios.